Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada maravilhosa de reencontro com a nossa fé, de partilha da palavra de Deus, de comunhão com essa palavra, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar, fazendo sempre isso. O YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 31ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um dia de modo ostensivo, nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde, ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali, porque deveis sair nem o seguir, pois como relâmpago reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, olha como é que é interessante nós nos colocamos um pouco no lugar assim dos discípulos. E também, por que não dizer, aqui, né, no lugar dos fariseus que fazem essa pergunta para nosso Senhor. Me parece que são fariseus religiosos, né, muito preocupados com a chegada do fim dos tempos, né, do fim do mundo, a chegada definitiva do reino dos céus. E Jesus deixa bem claro para eles que o reino de Deus já chegou. Ele próprio é o reino de Deus. Então nós precisamos hoje perceber que é muito interessante como nós podemos dizer que somos cristãos, né? Dizermos que professamos uma fé no Cristo, ou seja, se a nossa vida não é uma vida condizente com a fé que pregamos, com a fé que anunciamos, com a fé que desejamos. Eu sempre digo para as pessoas que nós precisamos ser um céu na vida do outro. Nós precisamos reconquistar e ser um céu na vida das pessoas, que as pessoas possam verdadeiramente se reencontrar e perceber a beleza do céu que deve ser a vida delas. E deve ser assim para nós. Então é interessante perceber quando Jesus fala que o reino do céu já está no meio de nós, quando nós agimos com bondade, com misericórdia, com compaixão, com carinho, com perdão, quando nós agimos em conformidade com o ensinamento de Cristo. Então o reino dos céus já está no meio de nós. E é interessante que Jesus está dizendo o seguinte: olha, virá como relâmpago. Ele já está falando da segunda vinda, uma vez que ele já veio. Então Jesus está falando da segunda vinda. Virá como relâmpago. E é muito interessante. Se você, assim diz os especialistas, né? Quando nós vemos um relâmpago, aquela luz que nós vimos, ele já aconteceu. Nós estamos vendo uma luz que já aconteceu. E é muito rápido, né? Então ele quer dizer que a vinda de Jesus vai ser assim, de repente. Porém,
é preciso que nosso Senhor sofra, seja rejeitado, para que isso tudo seja um sinal da volta do nosso Senhor. Então veja bem, nosso Senhor já sofreu já, mas numa leitura atualizada, digamos assim, Cristo continua sofrendo no irmão mais pobre, no irmão que é humilhado, no irmão que é pisoteado. Cristo continua sofrendo no irmão que está doente, sem o tratamento digno, no morador de rua. Cristo continua sofrendo em você que está sendo humilhada, rejeitada. Cristo continua sofrendo. Então nós percebemos que essa palavra de hoje ela está se cumprindo, mas virá o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo fará acabar com o sofrimento na vida presente. Isso é muito importante nós observarmos, nós vermos e nós buscarmos essa alegria de estar no Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de construirmos ou de termos a casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos ajude a vivermos a santidade que o nosso Senhor nos propõe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.